Esse é mais um vlog filosófico. O tema do dia é cansaço. Por que a gente tá se sentindo tão cansaço? Porque nossa geração é uma geração do cansaço. Veja, hoje é sexta-feira. Eu passei a semana inteira com muito trabalho da faculdade, tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora eu estou exausto. Então, nada melhor do que aproveitar esse momento para falar sobre cansaço. E hoje eu vou falar de um cansaço muito específico. Não é só cansaço que você trabalhou o dia inteiro e ficou cansado, mas é um cansaço contínuo. A sensação de cansaço perpétuo. E como que isso acontece com a gente? Mas eu vou perguntar pra vocês e comentem pra mim se vocês sentem isso. Se vocês sentem esse cansaço que não para. E quando você sente que você tá cansado e você quer descansar, você sente que se sente culpado, como se você não pudesse, como se o tempo que você tá no sofá, você poderia estar fazendo uma coisa melhor. E veja, isso daqui é um sintoma da nossa sociedade muito latente, não à toa. A gente tem crises de burnout, crises de depressão e por aí vai, justamente por causa disso. Mas a pergunta é, como que a gente chega nisso? Como que a gente chegou nesse cansaço que parece crônico? Vocês já pararam para pensar nisso? E bom, um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço, ele debate essa ideia, ele debate esse contexto, e é muito interessante a gente pensar nisso. Na visão dele, a nossa sociedade é uma sociedade que não tem negatividade. Como assim não tem negatividade, Nicolas? É tipo assim, a gente é proibido de se sentir negativo, proibido de se sentir triste, proibido de se sentir que não quer algo ou que não pode querer algo. A gente sempre pode, a gente pode tudo, a gente quer tudo, a gente alcança tudo. É a sociedade dos coaches, onde eles falam pra gente que não existe pobreza que suporte 14 horas de trabalho, tá ligado? Caramba. É tipo assim, tudo eu posso, porque tudo depende de mim. E esse conceito foi impregnando na nossa mente com tudo, né? Aquele just do it, vá lá e faça. Quando na verdade não é só isso, né? Quando na verdade não é só isso. Porque a vida é mais do que só agir, produzir, avançar. A vida, ela é composta por momentos como o ócio, como o descanso. Mas como a gente vive uma sociedade onde a gente tem que sempre buscar mais, querer mais, alcançar mais e atingir mais meta, os momentos de descanso se tornam momentos de fracasso. E veja, eu não tô falando para você ser vagabundo, sentar no sofá e passar o dia inteiro lá sentado. Não tô falando disso. Eu tô falando que pessoas que trabalham hoje, que têm metas, que têm um nível de produção, elas se sentem obrigadas e atormentadas por essas metas, por essa produção infinita. Afinal de contas, elas querem trabalhar para um dia conseguir dinheiro suficiente para poder descansar, o que não faz sentido. Porque durante todo esse processo a gente acaba significando a nossa vida no nosso trabalho, na nossa produção. Então a gente vai encontrar pessoas que no momento de descanso, no momento que elas podem parar, eu sinto isso, eu aposto que você também deve sentir isso, que nos momentos que elas param, ela se sente culpada. Ela sente como se não devesse, porque ela poderia estar fazendo mais. E é isso que o Byung-Chul Han vai chamar da gente, da sociedade da positividade. Que a gente não consegue não negar esse avanço, não negar esse momento, sabe? Isso é muito louco porque isso se transforma em burnout, se transforma em depressão, como eu falei, assim, doenças internas, doenças da mente. Não à toa, hoje no Brasil, os nossos índices de doença mental dispararam. E eu acho muito engraçado que
que o Byung-Chul Han, ele vai trazer esse burnout, esses problemas como doenças narcisistas. Mas como assim, doenças narcisistas? E eu digo que eu sou o maior exemplo, e talvez você seja o exemplo. Se você for o exemplo, comente aqui se você está passando por isso. Porque eu passei por isso. Que é o seguinte, você entra nessa lógica de produção, que você tem que produzir, que você tem que ser mais, que você tem que alcançar mais. Que o tempo que você está parado, você poderia estar na academia, você poderia estar trabalhando, você poderia estar, sei lá, produzindo vídeos no Instagram. E como você fica nesse eu sou responsável por mim, eu sou responsável por isso, eu tenho que fazer, eu, eternamente, você acaba se colapsando, porque você vira seu próprio algoz. Você vira seu próprio senhor de escravo, porque você fica se chicoteando. Você não permite com que você descanse nem por um segundo. O que acaba gerando todos esses problemas. E isso aconteceu comigo quando eu estava trabalhando numa agência. Né? Eu sou designer, sou publicitário há 8 anos. E no começo ali, na metade da minha carreira, eu entrei numa vibe de que eu precisava produzir. Que eu precisava ser mais, que eu precisava alcançar mais. E essa ideia me matou. Com 22 anos, eu tive um burnout. Mas eu tive um burnout ao ponto de que eu não conseguia receber mensagem no WhatsApp. Se eu recebesse mensagem no WhatsApp, eu chorava. E eu lembro até hoje do primeiro dia em que eu sentei na frente do computador, liguei o computador. Assim que a tela do Windows apareceu, eu comecei a chorar compulsoriamente. E tipo assim, eu sou uma pessoa que releva muito, que não é tão sensível assim aos meus problemas internos. E aquilo foi um choque pra mim, porque depois daquele dia eu passei 5 dias na cama. 5 dias na cama. Minha esposa que fez por mim, trabalhou por mim, mas obviamente eu perdi muitos clientes, eu perdi espaço, precisei ser ajudado pela minha família. Tudo porque eu fiquei nessa lógica de produção infinita e não dar tempo pra mim. Então hoje eu digo pra você, se você se encontra numa situação parecida, onde quando você descansa você fala assim, não, eu precisava estar na academia, não, eu precisava estar gravando vídeo, não, eu precisava estar trabalhando, eu precisava fazer mais, e se sentindo culpada por todo e qualquer momento de descanso, eu te digo, calma, para, você tá se autoflagelando à toa. À toa, porque no final, o avanço real não vai fazer sentido. Porque você pode até conseguir bastante dinheiro, pode até acumular bastante bens, mas a sua saúde vai cobrar. E é isso que o Byung-Chul Han fala pra gente. Que o ócio é fundamental para a construção do nosso ser. O ócio é fundamental para nossa regulação interna. Então, para você ser mais eficiente, para você produzir mais, como você tanto deseja, pense nisso. Pense que você também precisa descansar. Um motor de um super carro, de uma Ferrari, não aguenta ser acelerado 24 horas por dia sem parar. Então vai com calma, cara. Toma menos café, toma menos energético. Precisa, mano. Você precisa disso. Eu sei disso porque eu passei por isso. Então, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas enfim. E eu acho esse tema muito relevante, muito importante, principalmente que a gente está na era das IAs. E as IAs trouxeram uma revolução onde nos prometiam trabalhar menos, mas pelo contrário, agora a gente está trabalhando por 3, por 4, porque a lógica da produtividade só aumentou. Então é um tema muito importante que nós temos que tomar ciência, nós temos que prestar atenção e nos vigiar.
para que nós não nos tornemos escravos de nós mesmos. Enfim, se você gostou desse vídeo, segue para mais, deixa um like e comenta, eu quero saber a sua opinião, vamos debater, gente. E foi um prazer ter você comigo até aqui. Então, até um outro dia.